Serviço de contabilidade é caro? Quanto é que custa contratar o serviço de um contador? Nesse vídeo eu vou revelar os segredos que nós utilizamos para precificar os nossos serviços e vou te passar, vamos dizer assim, um pré-orçamento. Se você não me conhece, eu sou Jonathan Fernandes, técnico contábil e graduado em gestão comercial. Esse aqui é o canal do Exato Contabilidade e Consultoria. Nós ajudamos empresas a estarem em dia com o fisco, evitar dores de cabeça com processos trabalhistas e tributários e também negócios a se organizarem do ponto de vista financeiro e estrutural. Se você ainda não é inscrito ou inscrito nesse canal, você pode fazer isso agora, porque aqui você vai saber as leis que estão ou as que ainda vão entrar em vigor, que podem interferir nos seus negócios. Você pode conhecer minhas dicas de negócios que podem realmente transformar a sua empresa e vai descobrir técnicas e atitudes que vão mudar a sua forma de ver e também de administrar o seu negócio. Se você gostou dessa nossa proposta, se você gostou dessa nossa ideia, você pode se inscrever agora no canal, porque é de graça, é só clicar em algum lugar dessa tela. Essa dúvida é muito comum para todos os empreendedores e afinal, quem está começando nunca contratou um contador e não sabe o preço que vai ser cobrado dele. E por outro lado tem o pessoal que é mais experiente e pode estar com o mesmo profissional contábil já há muitos anos e quer saber se o profissional que está cobrando um preço justo ou não. Então é uma dúvida que abrange todos os empreendedores. O novo que não sabe o preço que vai pagar e o experiente que não sabe se está pagando preço justo. E antes de seguir nesse vídeo, eu devo dizer que talvez esse tema fique um pouco polêmico e os meus colegas de profissão venham falar comigo achando que eu estou manchando a classe, prejudicando alguém por dar esse tipo de informação, que alguns profissionais têm até como sigilosa, que é o quê? A formação do preço de venda do serviço contábil. Mas antes que isso aconteça, eu quero antes de tudo ressaltar que eu estou aqui falando com toda a segurança que o Código de Ética me permite. E o Código de Ética está disponível para todos olharem, não é só os profissionais de contabilidade. Hoje eu quero entregar para você 3 variáveis que eu uso como critério para definir o valor que vai ser cobrado do seu serviço contábil. Vem comigo que eu vou te contar alguns segredos sobre os seus honorários que ninguém te conta ou que talvez não querem te contar. Vamos lá? E antes de eu entrar nos critérios que eu utilizo, eu devo, no mínimo por responsabilidade, citar o Código de Ética do Profissional Contábil, que fala sobre o valor a ser cobrado pelo profissional pelos seus serviços. E essa resolução, no seu artigo 6º, diz assim, vou botar na tela, artigo 6º, o contabilista deve fixar previamente o valor dos serviços, de preferência por contrato escrito, considerando os elementos seguintes. Inciso 1º, a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar. Inciso 2º, o tempo que será consumido para a realização do trabalho. Tem que considerar também a possibilidade de ficar impedido na realização de outros serviços. E inciso 4º, o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado, ou seja, qual vantagem que o seu cliente vai ter com esse serviço. E o 5º é a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente, ou seja, esse cliente vai ter esse serviço sempre, ele sempre foi seu cliente ou ele aparece de vez em quando você apagar um incêndio para a empresa dele. O inciso 6º diz o local em que o serviço vai ser prestado. Vai ser no seu escritório, vai ser na empresa do cliente, onde vai ser que ele vai ser prestado. Então, sobre esses princípios que o Código de Ética me respalda, lá vão então meus 3 pilares para formar o meu preço de venda lá no Exato Contabilidade. Uma vez uma professora me dizia que quem dava a nota para o aluno não era ela, mas sim era o próprio aluno através dos seus comportamentos, das suas notas e o quanto que ele estudava. E aqui essa metáfora faz toda a diferença, porque uma vez que quem determina o preço a ser cobrado pelo honorário da sua empresa não sou eu, é você mesmo. Essa é a técnica que eu utilizo. A legislação brasileira permite que as empresas constituídas no Brasil sejam formadas em 4 grandes grupos: microempreendedor individual, o MEI, Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Cada regime tributário desse vai gerar para mim um tipo de trabalho diferente.
Se a sua empresa for do MEI, ela vai me dar bem pouco trabalho. Se a sua empresa for do Simples, o trabalho aumenta um pouco e a responsabilidade também. Conforme vão aumentando os potes da empresa e os regimes tributários, existe uma gama de serviços informativos ao governo, que inclusive geram multas, que se não forem enviados, que são de preenchimento obrigatório do contador, e isso vai interferir lá no seu preço final. Afinal, eu estou levando em consideração a complexidade desse trabalho, se tem muito informativo ou não, a minha responsabilidade sobre o CNPJ e também o risco que eu vou assumir ao assumir um contrato de serviços contábeis com essa empresa. Os serviços do MEI, por exemplo, tem uma declaração anual somente. E uma empresa de lucro real, a depender aí da atividade, pode ter mais de 15. Eu disse 15 mesmo, mas esses 15 por mês. Então olha a diferença, o abismo que existe entre a empresa do MEI que tem um informativo no ano e uma empresa que tem 15 informativos em datas diferentes do MEI. E acredite em uma coisa, cada um tem uma multa diferente. Como é que eu vou cobrar o mesmo valor para essas duas empresas? Isso sem falar das peculiaridades da escrituração. As empresas do Simples você informa, por exemplo, o faturamento mensal, o sistema do Simples, escritura ele e pronto. Para as empresas do lucro presumido e lucro real, há toda uma cerimônia, uma preocupação com créditos e impostos, sejam eles gerados ou recebidos, apuração produto por produto para pagar corretamente o ICMS. Percebe como faz sentido esse meu critério de escolher os regimes tributários para definir o preço final? Porque assim, sinceramente, não dá para cobrar o mesmo valor para todo mundo, se eles geram cargas de trabalho infinitamente diferentes. Depois de saber o regime tributário da sua empresa, vamos falar então sobre o segundo passo. E o segundo passo é o que eu chamo de volume de trabalho. E o volume de trabalho está diretamente relacionado à quantidade de serviço que você vai gerar dentro do escritório. A conta é fácil, aqui vai entrar o tamanho da sua folha de pagamento, a quantidade de notas fiscais que a sua empresa emite ou recebe pelas compras que ela faz e também os movimentos que isso gera. Por exemplo, a quantidade de funcionários pode não ser tão relevante desde que a sua empresa não tenha um entra e sai de gente a todo momento. Isso vai gerar movimento no meu setor pessoal. Você pode gerar muitas notas fiscais, desde que elas não sejam para muitos estados da federação diferente. E isso gera uma demora significativa na hora de eu sentar e analisar para ver e gerar todos os seus impostos. Por quê? Porque cada estado da federação tem uma legislação diferente e um tratamento diferente tributário. Então nem sempre quantidade expressa volume de trabalho, mas basicamente esse meu critério quer dizer o seguinte: eu não posso cobrar o mesmo honorário para quem tem 2 funcionários ou para quem tem 50. Eu não posso cobrar o mesmo valor de honorários para quem tem 2 notas fiscais de serviços ou para quem tem 500 notas de produtos no mesmo mês. Preciso encontrar aqui a coerência, concorda comigo? Se você gostou desses 2 primeiros pilares, essas 2 primeiras ideias que eu tenho para gerar os honorários, eu vou te contar um segredo que eu deixei por último, mas que é um dos principais ensinamentos e isso conta muito na hora do seu contador determinar o valor final do seu honorário. E esse meu terceiro pilar é o quanto de tempo você toma da equipe. E esse terceiro pilar está mais relacionado à personalidade do empresário do que por assuntos que a própria empresa gera. Por que eu falo isso? Porque se ficar acordado, se ficar assinado, combinado, que a sua empresa vai ter uma reunião mensal para apresentar os resultados, tirar dúvidas, entregar os relatórios e deixar você certinho para quem sabe trocar uma ideia com o contador, então ok, você tem o seu preço. Mas se você é do tipo de empreendedor que não gosta de conversar com a equipe do escritório, que quer sempre falar com o contador, seja porque você tem essa mania de querer falar com o contador toda hora, ou seja porque você não confia na equipe, confia só no seu contador. Se você é daqueles que eu chamo de João Dúvida, que está sempre cheio de dúvida para tirar, se você aciona muito o escritório dentro do mesmo mês, então o seu honorário vai subir, ele vai sair mais caro. Exemplos disso são quando nós fazemos as notas para as empresas, quando nós fazemos para você os pagamentos e isso evita que você vá pegar fila no banco, quando nós digitamos os seus contratos, quando nós gerenciamos a sua parte financeira. Todos esses serviços eles solicitam muito da equipe.
E se você precisar falar exclusivamente com o contador, comigo ou com o contador titular da sua empresa, então esse seu honorário vai ser reajustado conforme essa sua necessidade. Sabe por quê? Porque é simplesmente pelo que diz aquele inciso 3º que eu li lá em cima. Eu vou ficar impedido de realizar uma outra atividade. Quando você está comigo na minha sala para bater um papo não programado, você chegou lá e porque queria falar comigo de tudo que é jeito, eu estou impedido de realizar outra atividade. Se você tem o meu WhatsApp pessoal, que eu não estou passando para mais ninguém, inclusive, então, e você fica me chamando no WhatsApp, eu estou impedido de fazer outro serviço porque eu estou te dando atenção. Eu não posso ser injusto de cobrar de alguém que mal fala comigo durante o mês, a não ser para entregar os documentos e buscar o mesmo valor de quem quer falar comigo quase todos os dias para tirar uma dúvida diferente, que poderia ser tirado com alguém da minha equipe, mas que precisou ser tirada por mim. Entenda uma coisa, a minha hora técnica, ela custa mais cara do que a do restante da equipe. Ao mesmo tempo, uma empresa que precisa que nós emitimos as suas notas fiscais não pode pagar o mesmo valor de alguém que emita suas próprias notas por conta e só nos envia no fim do mês para a gente contabilizar. Bom, esses são os pilares sobre a formação de honorários contábeis que eu utilizo: regime tributário, volume de trabalho e tempo tomado do contador e equipe como um todo. Existem algumas dúvidas que você possa ter, que eu já posso tirar agora, antes desse vídeo ficar muito longo, que é o seguinte: mas não existe tabela para formar esse preço? Existe sim. Alguns sindicatos usam tabelas referenciais para esses serviços contábeis em cada região, mas na verdade essas tabelas estão totalmente fora da realidade dos empresários. Existe outra dúvida que talvez seria assim: existem escritórios cobrando muito barato? Existe, claro. Você precisa tomar cuidado porque existem muitos escritórios que estão fazendo o serviço quase de graça, mas é você quem precisa fazer metade ou mais do serviço, como lançar as notas e os apontamentos da folha. O que eles fazem? Eles fornecem o sistema para você e é você quem trabalha. E acredita, eles te cobram por isso. Então eu acho um risco desnecessário para você correr. Aí você vai se perguntar: mas João, você não vai dizer valores nesse vídeo? Não, porque cada região tem um custo de oportunidade mais elevado ou mais baixo que outras, e isso é muito peculiar. Outra coisa que eu falo muito é que preço de honorário contábil varia muito do custo da estrutura que o contador tem para manter o seu escritório. Por exemplo, o tamanho da equipe, a qualidade dessa equipe, qual é o nível de formação dessa equipe que o contador mantém no escritório, a sala que ele está, como é que funciona a recepção é boa, tem café, não tem, os equipamentos que ele utiliza para trabalhar, são novos, são antigos, são de última geração, ele paga aluguel ou tem sede própria, ele fica no centro da cidade ou fica num bairro. Acredita, tudo isso influencia para o preço final dos honorários. Eu sempre falo para os meus colegas, que inclusive me criticam por formação de preço, que nós, mais do que ninguém, entendemos de números, de custos, nós somos contadores e nós conhecemos a estrutura do escritório e como se forma um preço. Aquele profissional que talvez trabalhe sozinho em home office consiga fazer sim um preço melhor do que eu que trabalho com uma equipe. Aquele profissional que trabalha, que não atende ninguém pessoalmente, que atende todo mundo online, virtualmente, consegue, claro, fazer um preço melhor do que aquele que tem uma grande equipe, tem um escritório no grande centro da cidade, com uma equipe forte, que tem um estacionamento, que tem equipamentos caros, uma sala boa de recepção, de reunião. Entende como essa estrutura de custos influencia no final? Na verdade, para um escritório, talvez faça sentido cobrar de uma empresa pequena, talvez, eu vou dar um chute aqui, um valor totalmente aleatório, R$300, mas para mim não faz esse sentido. Se ficou com alguma dúvida nesse assunto sobre como a gente define o valor de honorário contábil, você pode ficar à vontade de colocar aqui nos nossos comentários. Se você acredita que tem mais coisas que eu não falei nesse vídeo, mas que poderia ter falado, coloca aqui nos comentários também, que pode ser que eu grave um novo conteúdo, uma segunda versão, falando de mais coisas sobre como a gente chega no preço final do honorário contábil, ou até faço uma live para a gente comentar sobre isso. Aproveita, segue o nosso Instagram profissional, fica com o meu WhatsApp, que lá nós vamos tirar dúvidas desse e outros assuntos. Inclusive, se você não tem contador, se você precisa fazer um orçamento para sua empresa, me chama nesse WhatsApp que passou na tela, que eu posso te atender nesse assunto. Olha, os primeiros passos nessa caminhada empreendedora
é bem complicado mesmo, eu sei bem como é. Para quem não tem experiência com números, gestão e muita coisa que eu falo aqui, pode ser então um bicho de 7 cabeças. Como a nossa missão é impactar pequenos negócios no Brasil inteiro, eu produzi um e-book totalmente gratuito e vou te contar 3 atitudes que impulsionam o sucesso. O que nós queremos aqui é tirar todos os segredos e os mistérios que existem sobre gestão de negócios, contabilidade, ensinar para você atitudes empreendedoras que transformam. Para você conseguir acessar esse e-book gratuito e também meus livros e cursos pagos, que são diretamente desenvolvidos com muito carinho para empreendedores de sucesso como você, eu deixei todos os links na descrição desse vídeo, você pode contar comigo. Nós queremos ser o seu parceiro de negócios nessa sua caminhada. A ideia aqui do Exato Contabilidade é livrar você de burocracias desnecessárias, fazer você focar numa gestão inteligente e produtiva, para fazer o seu negócio decolar. Um abraço, sucesso, muita saúde, cuide-se bem. Até o próximo vídeo. Tchau!